Olá, nono ano, tudo bom com vocês? Falaremos na nossa meta 14 sobre poesia, que é escrita em versos, certo? Nós chamaremos de verso cada linha de um poema. E nós vamos ver nesta meta 14 que existem poemas que possuem uma estrutura fixa e poemas que não possuem, que nós chamaremos de livre. A gente tem uma classificação das estrofes de acordo com o número de verso. Estrofe seria traduzindo aí cada parágrafo de um poema. Então nós temos monósticos com verso, dístico com 2, terceto com 3, quarteto ou quadra com 4 versos, quintilha, uma estrofe de 5 versos, sextilha de 6, septilha de 7, oitava é uma estrofe de 8 versos, nona é uma estrofe de 9 versos, décima de 10, e uma estrofe com mais de 10 versos a gente chama de irregular. A gente tem alguns poemas com estrutura fixa, como por exemplo o soneto. O soneto é formado por 2 estrofes, então aqui ó, cada linha é um verso, o conjunto de versos é uma estrofe. No soneto nós temos 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Estrutura fixa, soneto. 2 estrofes com 4 versos, 2 de 3, podemos dizer também 2 quartetos e 2 tercetos. Nós temos ainda os haikais. O haikai é constituído por uma estrofe de 3 versos, tudo dito, nada feito, fito e deito. Aqui é um haikai do Paulo Leminski, escritor paranaense. A gente ainda tem a balada, que é formada por 3 oitavas, ou 3 décimas e uma quadra ou quintilha. Então, se for 3 oitavas, é 3 oitavas mais uma quadra. Se for 3 décimas, é 3 décimas mais uma quintilha. A sextina, que é formada por 6 sextilhas, e um terceto. O rondó, que é formado por uma quintilha, um terceto e mais uma quintilha. Temos ainda o rondel, que é formado por 2 quadras e uma quintilha. Tranquilo? E, como eu tinha dito, o haikai, que é formado por um terceto, ou seja, uma estrofe com 3 versos. Agora nós vamos falar um pouquinho de rima, que é a associação entre os fonemas das palavras dos textos estruturados em versos. Ou seja, é a associação dos fonemas dos versos, ok? Quanto à fonética, a gente tem rima perfeita ou rima consoante, que é aquela que tem a correspondência total dos sons, certo? Tanto dos sons vocálicos como os consonantais, como amado, cantado. Correspondência total, rima perfeita. Quando eu tenho a rima imperfeita, a correspondência parcial, certo? Quando é parcial, pode ser toante ou aliterante. Se for toante, eu tenho apenas repetição da vogal, ou seja, eu estou rimando apenas a vogal, como boca e moça. Só as vogais estão rimando. Se for uma rima imperfeita aliterante, eu vou rimar apenas os sons consonantais, como fez e faz. Eu tenho ainda uma classificação quanto ao valor, que eu vou chamar de rima pobre, aquela rima com a mesma classe gramatical, estou rimando palavras de mesma classe gramatical, como gato e pato. Rima rica, quando eu rimar palavras de diferentes classes gramaticais, como nós e veloz, e rima rara ou preciosa, quando as palavras que rimam possuem terminações incomuns, pouco utilizadas, como quando eu combino verbos e pronomes, estrelas, vê-las, certo? Combinei ali verbo com pronome, rima rica, rara ou preciosa, perdão. Quanto à acentuação, eu também vou classificar essa rima. Então, ela pode ser aguda, certo, ou masculina, quando for palavra oxítona, céu, chapéu. Oxítona, última sílaba tônica. Pode ser grave ou feminina, com palavras paroxítonas, cedo, medo, paroxítona, penúltima sílaba tônica. Pode ser esdrúxula, quando for palavras proparoxítonas, antepenúltima sílaba tônica, célula e cédula. Classificação quanto à posição na estrofe. Eu tenho as rimas alternadas, que elas vão seguir esse exemplo, ó. Cante rima com amante, verdade rima com realidade, fica A, B, A, B. Rima alternada. Vou ter a rima emparelhada quando seguir esse esquema, A, porque noturno rima com soturno, B, B, porque solidão rima com
canção. Rima interpolada ou intercalada quando seguir o esquema A, B, B, A. Atento rima com pensamento, rima A. Tanto rima com encanto, rima B. Seguiu o esquema A, B, B, A, rima interpolada ou intercalada. Rima encadeada vai ser quando as palavras que rimam se situam no fim do verso e no início e no meio do outro. Então, olha lá, querida, salve bandeira do Brasil, querida toda tecida. Querida está no final de um verso, tecida está no meio de outro verso, rima encadeada. Já a rima mista são aquelas que apresentam outras combinações e outras posições na estrofe. Veja que não segue nenhuma das sequências anteriores, estou chamando de rima mista. E o verso branco ou solto são aqueles versos que não rimam com nenhum outro. Olhem lá, uma palavra caída das montanhas dos instantes desmancha todos os mares e une as terras mais distantes. Esse caída não está rimando com nenhum outro verso, então este é um verso branco. Já a escansão é a contagem das sílabas poéticas de um verso. Sílaba poética é a sílaba sonora e a escansão é feita só até a última sílaba tônica da última palavra do verso. Como assim? Olha lá, minha terra tem palmeiras, a última palavra é palmeiras. Vou contar só até a sílaba tônica. Notem que dígrafos, neste caso, ficarão juntos quando eu tenho vogal, palavra termina com vogal, palavra seguinte começa com vogal, eu junto tudo quando eu fizer a escansão poética. Conto sempre até a sílaba tônica, palavra termina com vogal, seguinte começa com vogal, eu junto, conto até a sílaba tônica. Tranquilinho, pessoal? E aí, a depender da quantidade de sílabas poéticas, nós vamos ter a classificação. Vamos ver este daqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos confirmar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 7 sílabas poéticas, eu sei que é uma redondilha maior, certo? Então, redondilha maior ou heptassílabo, 7 sílabas poéticas. Se fosse 5 sílabas, seria redondilha menor ou pentassílabo. E aí a gente vai ter a classificação para cada um deles. Monossílabo 1, dissílabo 2, trissílabo 3, tetrassílabo 4, hexassílabo 6, octassílabo 8, eneassílabo 9. Agora o 10, presta atenção que é bem usual. Decassílabo é o heróico ou ainda sáfico em decassílabo. E o 12 também é bem usual, dodecassílabo ou alexandrino. 13 sílabas poéticas ou mais a gente chama de bárbaro ou não classificados. Tranquilo, galera? Por hoje é isso. Beijo grande e até a próxima aula.